Olá, dando seguimento ao nosso curso, vamos ter uma aula hoje muito importante, que é a de modelo estrutural. Então, esses modelos estruturais são fundamentais no entendimento da compreensão da análise estática. Então, nós vamos apresentar as bases para a construção desse modelo estrutural para a representação da realidade estrutural construída. É um modelo, é algo simplificado em relação à realidade. Mas é fundamental saber construir isso. Então, vou apresentar uma série de modelos de obras construídas, analisadas em cursos tanto de graduação quanto de pós-graduação. Essa é a ponte de Oscar Niemeyer, em Brasília, sem polemizar o nome da ponte, mas poderia se chamar também Ponte Oscar Niemeyer, né? Ela foi analisada com muita profundidade pelo arquiteto Roger Pamplona da Fonseca, e ela conta a história da construção, uma história fantástica, e o desenho do Oscar Niemeyer para essa ponte. Então, notem que é uma viga levemente arqueada na sua forma e que a gente precisava de ter um modelo simplificado para começar a analisar. Então, está aqui a ponte já com os apoios, ele até colocou os apoios deslocáveis aqui, deslocável ali. E o diagrama de momentos fletores, ele estava interessado em saber o ponto do momento nu, lá na frente a gente vai ver por quê. E com esse diagrama ele consegue explicar bastante a forma. Então isso foi usado o programa F2, em breve a gente vai ver como é que usa. E ele usou uma carga unitária, como vocês estão vendo, uma viga reta, que foi suficiente para a gente começar a perceber a forma que está proposta pelo Oscar Niemeyer. Então, ele fez, na verdade, uma viga levemente arqueada em sua forma, seguindo o diagrama de momento fletor. Essa aqui é a estação central de Berlim, e quando eu vi um programa na televisão, fiquei intrigado com essas saliências aqui sobre a cobertura de vidro. Cobertura de 10 centímetros de vidro, que na verdade é uma laje de vidro, né? Pesa muito. Então, notem que tem aqui umas exoestruturas que intrigaram. O programa era sobre como bascular sobre um prédio de vidro um outro edifício que estava sendo construído lá em Berlim. Bom, os alunos lá, analisando essa obra, fizeram um modelo para ela. Nota que é um arco muito fino, 50 metros de vão. E aqui a gente tem, que visivelmente aparece, um tirante que está por fora, que são esses ferrinhos aqui, esse exoesqueleto aqui, vamos dizer, e por dentro da viga. Por que é assim? E esse é o diagrama de momentos fletores desse arco. Que um arco, quando não é um arco feito só para compressão, ele tem flexão. Esse é o problema do arco. Notem que nessa parte aqui ele está tracionado por fora, aqui por dentro. Que é exatamente o percurso do tirante pela construção. Pergunta é o que veio antes, se a ideia, né? Depois eles concluíram que tinha que colocar por fora. Esse é do escritório do Gerke, famoso arquiteto alemão. Notem que do F2, como só tem elemento de barra reta, aqui a gente foi colocando trechos muito pequenininhos, que muitas vezes é assim que se constrói uma curva também, na realidade, fazendo trechos retos. Né? Talvez a curvatura aqui um pouco maior, eles fizeram aqui um trecho curvo, mas na maioria dos casos aqui parece que foram feitos trechos retos também. Então, voltando aqui à análise do arco, observem que esse modelo estrutural que a gente fez aqui representa com bastante precisão o arco com esse tirante que percorre por fora. Eu nunca tinha visto uma
ideia dessa. Esse outro ginásio, Buchholz, fica na Suíça, isso aí ganhou prêmio. E eu conheci essa obra porque um aluno chegou uma vez para mim e falou assim: professor, mas por que tem tantas rótulas? Isso aqui é uma rótula, uma articulação. Tem uma rótula aqui, uma rótula aqui, uma rótula aqui. Eu acredito que por construção, para não ter que fazer a obra no canteiro. Você faz na indústria e transporta e monta simplesmente. Então, a peça aqui já é bastante grande para ser transportada. E, no mais, virou um pórtico com uma articulação no meio aqui. A articulação do apoio é essa joia construção aqui, com esse pino que passa por aqui, articulando de fato. Notem que ele só consegue restringir movimento vertical, porque tem um apoio aqui, e horizontal, tem esses pinos aqui para mais pequenos movimentos em torno desse ponto são permitidos. Portanto, se é permitido movimento, não tem momento nesse ponto. Notem que, inclusive, vai afinando. Vai afinando. Tem que ser um ponto de momento nulo construído para ser um momento nulo. Aliás, aqui onde tem essa rótula também. Notem que os nós do pórtico, ele aumenta bastante a dimensão da viga. Então, primeiro, essa joia, esse é um apoio de segundo gênero feito com precisão. E aqui um modelo estrutural desse pórtico. Notem que não leva em conta a variação da inércia. Até poderia, se você modificasse essas barras aqui. Okay? E a rótula que está aqui, os apoios, como estão lá dele, segundo gênero. E o diagrama de momentos fletores que explica muita coisa. O diagrama de momentos fletores explica a forma das estruturas de um modo geral. Porque a forma depende de como ela resiste à flexão. Né? Note que um momento muito grande aqui exigiu um nó bem grande, bem forte aqui, bem alto. Certo? Eu acredito que aqui tem uma rótulazinha. O aluno não colocou a rótula aqui. Com isso, o momento seria 0 aqui. Isso aqui ficaria igual. Mas isso é um detalhe para mostrar para vocês que tem como discutir que diagrama é o mais correto. Então, criar esses modelos é um ponto importante. Tanto de análise, como a gente está fazendo aqui, como de síntese. Quando você está fazendo um projeto de arquitetura, também pode fazer modelos para poder entender. Essa é uma outra obra que a gente analisou, é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, em concreto armado, obra do RIT. Notem a armação do nó do pórtico, é o que caracteriza o pórtico, é a ligação contínua entre viga e pilar. A gente vai estudar um pouco mais de pórtico mais na frente. Notem que aqui tem essa peça, e quando o pórtico atua, tende a abrir. Isso aqui funciona como um tirante. Tem até uma estaquinha aqui para ficou muito grande e tal, né? No modelo, o aluno não colocou, mas isso não impediu de verificar os momentos absurdos aqui nesses nós aqui. Então, a construção de modelos permite a gente fazer análise estrutural, entender cada um desses símbolos é importante, e isso nós vamos nos dedicar daqui para frente. Mais uma obra, o Hospital Sara, foi feita por uma aluna em ensaio teórico, análise dessa obra, do ponto de vista estrutural, principalmente. É o que se chama de uma viga Vierendeel. A viga Vierendeel foi desenvolvida como um método de cálculo por um engenheiro belga no início do século XX, porque é uma estrutura muito hiperestática internamente, e ele desenvolveu um método fazendo uma analogia com viga. Então, aqui nós estamos interessados em entender por que o Lelé propôs essa obra do Lelé, João Figueiras Lima, o Lelé, esse
qual a racionalidade disso aqui, ou se ele escolheu, porque é uma fase de construir, etc. Então, ela até demonstrou que tem a forma, tem a lógica do diagrama aqui, né? Se você passar para cá, você vê que aqui tem essa forma poligonal. E por que que ele preencheu esses alvéolos junto ao apoio? Porque o cortante aqui é muito forte, flexiona aqui. Então, veja que mesmo aqui não precisando, ia ter o alvéolo aqui também, ele preencheu, porque o balanço aqui é gigantesco. Perceba o balanço que tem aqui, não é brincadeira. Bom, e esse é um modelo para um edifício metálico. É um modelo aqui físico. Como é que a gente faria o modelo estrutural dele? Vejam que a gente constrói no plano. Estrutura em geral, ela funciona tridimensionalmente. Então, notem que tem uma série de contraventamentos que faz com que os planos de resistência funcionem de forma tridimensional. Ok? Então, isso aqui nós vamos aprender também a fazer a modelação estrutural. Ali é uma modelação mais geométrica. Vou me permitir usar minhas anotações para marcar minha saudade da sala de aula também. Então, modelo é uma representação simplificada de algum aspecto da realidade, no caso aqui estrutural. A gente poderia fazer, por exemplo, uma maquete que seria um modelo geométrico apenas, de forma, muito importante na concepção arquitetônica. Poderíamos fazer um modelo virtual, digamos, eletrônico, usando computação gráfica, que é aquele modelo que a gente viu agora há pouco do edifício metálico, também nos interessa. Permite a gente perceber ligações, etc. E o que nós vamos nos dedicar agora é um modelo elástico, que é um modelo físico-matemático, porque com isso a gente consegue calcular as estruturas com mais facilidade com esse modelo. Esse modelo, no caso do aço, ele é mais realista do que no concreto armado, como a gente vai ver daqui a pouquinho. No caso das estruturas, a gente usa o que se chama modelo de barras. A estrutura é descrita por elementos, geralmente retilíneos, que representam essas barras, o centro de gravidade da seção transversal. Então, é uma linha que passa pelo centro de gravidade da seção transversal. E a gente usa elemento de barra nas estruturas convencionais. Se fosse uma casca, seria um elemento plano, triangular, quadrilátero, é um outro tipo de elemento. Mas, em geral, as estruturas metálicas e de concreto e de madeira são elementos de barras. Então, vamos ver esse exemplo aqui de uma viga com um pilar de concreto. O centro de gravidade está ali. Então, notem que o modelo estrutural é essa linha que passa pelo centro de gravidade. Então, aqui está de novo. Eu tenho um zoom aqui para mostrar para vocês isso. Certo? Então, eu passo sempre uma linha pelo centro de gravidade das seções transversais. Essa é a primeira ideia de modelo estrutural. Outro ponto importantíssimo, a gente comentou já, são o que se chama de condições de contorno, ou os vínculos da estrutura com outros corpos ou estruturas. Por exemplo, uma estrutura com outra, uma rótula. Uma estrutura com solo são os apoios. Esses são os principais tipos de apoios, a gente já mostrou. Primeiro gênero, segundo gênero, terceiro gênero. Eles especificam os deslocamentos impedidos. Isso aqui impede os 3 deslocamentos. Isso aqui impede translação vertical e horizontal, mas permite o giro em torno desse ponto. Esse apoio com esses roletinhos aqui é a representação que indica, permite deslocamento horizontal, não permite vertical, mas permite a rotação em torno desse ponto.
Usualmente, a gente usa, é esse que a gente constrói, na verdade. A gente mostrou vários deles aqui. E devem ser projetados, detalhados como um modelo estrutural. Eu não posso calcular assim e detalhar assim, e vice-versa. Vai provocar problemas estruturais, com certeza. Vamos ver essa viga de concreto. Aqui eu desenhei a armação principal. Aqui está a armação de estribo. Aqui está a armação dos pilares. Tá? Aqui tem um pilar sobre a viga. É uma viga de transição. Então, observe, o pilar a gente põe uma força, vetor força concentrada aqui. A carga sobre a viga está aqui, ó, é o peso próprio, paredes, lajes. Aqui eu coloquei um apoio desse modo aqui. Desse lado, um deslocável. Na verdade, como não tem força horizontal, o esforço aqui vai ser zero. Mas no computador a gente tem que colocar um deles fixo para o computador não achar que se trata de um mecanismo que pode transladar. Certo? Então, os apoios descrevem as restrições de deslocamento. Está aqui a viga descrita pelo eixo. De novo, está lá a viguinha. E um detalhe importante, como é que isso aqui funciona como um apoio assim. Notem que a armação parou, a outra seguiu, e, portanto, nesse ponto aqui, vai poder acontecer uma pequena trinca. Aqui vai ter uma pequena trinca aqui, o esmagamento, que é muito pequeno, não se vê, a gente constrói para não ver, mas no concreto armado é um modelo bastante simplificado. Transformar isso, que tem, obviamente, alguma capacidade de engaste de um no outro, por isso aqui. Essa é a viga do ICC, da nossa sala de aula, seria a sala 6, né? É uma viga vazada, aliás, detalhamento do Lelé também, diga-se de passagem. Vazada para diminuir peso, acho que a ideia também era passar instalações, mas na verdade funciona apenas para alívio de peso, as instalações ficaram externas. E também é uma viga com seu eixo, pelo centro de gravidade, assim por aqui. E os dois apoios, isso aqui já faltou a linhazinha aqui, né, para ser mais preciso. Mas, como a gente sabe que não tem força nenhuma horizontal, isso simplesmente era pré-fabricado e colocado aqui. Mas no computador a gente tem que colocar um assim. Embora ele vai dizer que a força é zero, mas é uma precisão, um rigor computacional requerido pelo programa de computador. Se a gente colocar os dois soltos aqui, o computador entende de início que pode haver esse deslocamento, e aí a estrutura não é estática, ela é um mecanismo. Mais sobre apoios. De novo, o Garabi, do Eiffel. Notem que aqui, obviamente, é uma rótula, é um apoio de segundo gênero. Aqui, não, então, esse apoio aqui na fundação, geralmente feito com alvenaria e pedra, etc. Barato, muito pesado, para fazer estrutura bem leve. Eiffel ganhou muito dinheiro com estruturas, porque ele era um construtor muito inventivo e ele sabia calcular uma estrutura como essa, que é hiperestática, não é isostática. Então, ela tem um empuxo aqui que a gente poderia considerar como hiperestático. Olha só, ele vai fazendo isso aqui descer aqui, de maneira que não tenha distância, o momento de ser nulo. Esse é um apoio do Renzo Piano. Notem que o pino é fininho, porque eu cortei várias vezes a mesma seção transversal. A gente vai ver isso no final do curso. Como é que a gente determina esse pino? Ele está sendo cisalhado, sendo cortado. E esse é daquele ginásio que a gente mostrou agora há pouco na Suíça. Essa joia também. Notem que as chapas são muito mais grossas. Certo? E com isso ele teve que usar um pino mais
robusto aqui, essa capa para proteger, etc. E esse é um apoio do segundo gênero do Robert Maillard, uma ponte em concreto. Isso aqui se chama apoio Freycinet, com essas barras entrecruzadas, mostrando que aqui, de novo, eu tenho momento zero aqui, para permitir a rotação. Esse é um arco da Galeria das Máquinas, também, olha de novo aqui. Esse é triarticulado. Um vão aqui é de 100 metros. Não é esse comprimento, não. O vão aqui que é 100 metros. A obra do início do século XX. Bom, então, esse é o apoio primeiro gênero, representado aqui sem os roletinhos, também é bastante comum. Os programas de computador geralmente representam assim. Muito difícil de ser construído. Aqui uma peça, às vezes usada em pontes, com esses roletes aqui. Muito difícil de ser mantido também. Aqui é esse apoio da Ponte Millennium, do Sir Norman Foster, lá em Londres. Aliás, uma ponte que deu muito problema quando inaugurou, né? Esse é o apoio do segundo gênero, muito mais fácil de construir, muito mais fácil de detalhar, muito usual também. E aqui a gente tem um apoio de terceiro gênero, e aqui tem que dizer o motivo de eu saber que é terceiro gênero. Nota que esse parafuso está muito longe, uma chapa muito grossa. A gente não usa isso na fundação porque provoca momentos. Então, teve que ter uma fundação mais pesada aqui. Isso aqui é a viga de Galileu. Galileu, olha só, fez as fibras, a gente usa esse termo até hoje, as fibras da viga aqui. Okay? Então, aqui ele impede os 3 movimentos. Essa viga aqui, para se ligar ao pilar, fizeram esse aumento de seção, esse monte de parafuso construindo. Na verdade, é construído um pórtico, okay? Que é algo que a gente vai ver mais na frente do curso. De volta a Newton, para fechar. De novo, eu tenho as equações de translação. E vamos falar de estruturas no plano, que é o que a gente consegue calcular com facilidade, entender estruturalmente e também construir. A maioria das estruturas são construídas a partir do plano. Talvez hoje em dia, com robôs e computação, né? Máquinas de impressão, a gente chega a estruturas tridimensionais por natureza. Mas para compreender, a abordagem é no plano. Eu estou falando de vigas, treliças, pórticos e arcos, todos os tipologias estruturais. Na verdade, a gente vai ver mais na frente um pouquinho, que vigas, treliças e arcos são casos particulares do caso mais genérico, que são os pórticos. Então, no plano, a gente tem 3 equações de equilíbrio. Uma de translação horizontal, essa de translação vertical, pedido do movimento, e de rotação em torno do eixo Z fora do plano. Então, são essas 3 equações que dizem que se uma estrutura é ou não isostática. Certo? Essa discussão a gente não entra tanto mais hoje em dia, porque o computador resolve com facilidade estruturas hiperestáticas. Mas na época que você só conseguia resolver estruturas à mão, ser isostática facilitava muito. Então, essas são as 3 equações. Lembrando, o sigma aqui é um sinal de somatório de todas as forças na direção x, de todas as forças na direção y, de todos os momentos em torno de um ponto. A gente vai ver daqui a pouco isso. A gente vai escolher um polo para fazer essa equação funcionar. Pode ser qualquer um. Então, essa é a convenção de sinais de reações. Faltou o tio aqui. Para a direita positivo, para cima positivo, horário positivo. É a convenção que a gente vai usar. Então, está aqui. Primeira lei de Newton. Garante que o corpo não tem deslocamento de translação na direção x. Garante que o corpo não tem deslocamento de translação na direção y. Garante que o corpo não tem deslocamento de rotação em torno do ponto A. Qualquer, pode ser um só. Só tem uma equação. Bom, e aí a gente chega à pergunta que tem várias maneiras de responder, 2, aliás.
que é como que as cargas chegam nos apoios. Então, se eu carregar essa viga, ela vai se deformar. Pelo próprio peso, a deformação não é perceptível, mas ela existe. Então, agora eu vou mostrar a deformação dessa viga um pouco exagerada, para a gente perceber que uma viga tem extensões aqui embaixo, alongamentos dessas fibras e encurtamento dessas outras. Encurtamento é compressão. Alongamento é tração. Então, numa viga tem simultaneamente tração e compressão. É assim, através de um momento interno e equilíbrio de cortante, que se transfere a força na horizontal. Porque antes a gente via pela treliça, pelo arco. E algo muito importante, vou repetir isso várias vezes. Estrutura que não deforma não trabalha. Eu aprendi isso há mais de 40 anos, isso ficou gravado na minha cabeça. Toda estrutura, para funcionar como estrutura, tem que deformar. A deformação é inerente ao trabalho estrutural. É assim que aparece e se armazena energia. Como é que se dá o equilíbrio interno? Isso aqui é um elemento infinitesimal, um ponto matemático. E aqui eu tenho as 3 equações de equilíbrio aplicadas ao elemento infinitesimal. Ó, equilíbrio vertical, com essa força dita cisalhante ou cortante. Essa força horizontal seria esforços normais, tendendo a estender ou comprimir a seção. E os momentos, um horário e outro anti-horário, para ter equilíbrio. Imagina que não tem carga nenhuma aqui. Então, essa é a convenção de sinais que vem do elemento infinitesimal. Não tem como entender o equilíbrio estrutural sem entender o elemento infinitesimal. E aqui vem outra máxima. Se um corpo está em equilíbrio, todos os seus pontos também devem estar em equilíbrio. Basta imaginar um ponto andando e o resto parado, para ver que, por absurdo, a gente demonstra. Tá? Então, tudo que está em equilíbrio aqui tem que estar em equilíbrio do lado esquerdo, tem que estar em equilíbrio do lado direito. Isso confunde um pouco. Notem que do lado direito, positivo nessa seção é saindo. Na outra, do lado esquerdo, também é saindo. Só que esse vai para a direita e esse aqui vai para a esquerda. Ação e reação. Então, esse equilíbrio da esquerda com uma convenção e o equilíbrio da direita com outra convenção confunde um pouco a gente quando a gente vai fazer isso manualmente. Mas é importante saber que o equilíbrio do ponto é o equilíbrio da estrutura inteira e aqui está a convenção de sinais baseados no elemento infinitesimal. Aqui, usando a terceira lei de Newton, a gente mostra que por ação e reação a gente pode esquecer o elemento infinitesimal, coloca isso num lado, do outro lado tem que estar ao contrário. O lado esquerdo tem uma convenção, o lado direito tem outra convenção. Isso confunde um pouco. Rapidamente, vamos fazer um exercício de equilíbrio para as reações desse pórtico aí. Então, quais são as reações? VA e VD. Notem que aqui não vai ter horizontal e aqui vai ter horizontal H. Então, está aqui o pórtico com as suas reações. As cargas, uma de 9 na horizontal a 2 metros desse ponto A, a outra 9 na vertical, só. Nós vamos usar duas coisas. As 3 leis de equilíbrio e a convenção de sinais. Vamos começar pelo equilíbrio das forças horizontais. Quais são as forças horizontais que tem nessa estrutura aqui? Ah, tem essa força de 9. Só? Não. Isso aqui é uma força também atuando na estrutura. É reação. É a reação. Está atuando na estrutura. São todas as forças que atuam na estrutura. Então, eu tenho 9 para a direita e HA para a esquerda. Está aqui, ó. Menos HA, porque eu arbitrei para a esquerda, e para a esquerda é negativo. Mais 9, positivo. Okay? Mais 9 para a direita, positivo. Passa para o outro lado, HA igual a 9. Ok?
Fazia sentido. Eu empurro para o lado e empurro para lá. Notem que aqui só teve força horizontal. Então, essa visão cartesiana se junta lá com o plano cartesiano, que é dessa época também, né? René Descartes, outro filósofo, racionalista. Vamos fazer agora o equilíbrio das forças verticais. Somente forças verticais vai entrar agora. Eu tenho VA, VD, para cima, portanto, positivo, menos esse 9 aqui. Não é esse está na horizontal, não entra. Está aqui. VA mais VD, menos 9 igual a zero. Portanto, eu concluo que VA mais VD é igual a 9. Ok? Vamos fazer agora o equilíbrio de momento. Só que agora tem que escolher um ponto. Eu escolhi o ponto A. Por quê? Porque vejam que VA e HA, ao passar por aqui, não provoca momento. Ok? Portanto, HA vezes zero, VA vezes zero, não precisa entrar na equação. Simplifica a equação. Está aqui a equação. Atenção com o braço, hein? Aqui eu escrevi 9 vezes 2. Que 9 é esse? É esse aqui ou esse aqui? Vamos pegar o ponto A. 2 é esse braço de alavanca, olha aqui. Ó. É a distância perpendicular. Ok? 9 vezes 2 é aqui, ó. 9 vezes 2. Positivo ou negativo? Notem que tende a girar horário. Horário é positivo. Isso agora, 9 vezes o braço, 6. 9 vezes 6. Ok? 9 vezes 6. Horário ou anti-horário? Horário, portanto, positivo. Faltou uma força. VD. VD vezes o braço de alavanca. Essa distância aqui, ó, perpendicular. Qual é o braço? 3 mais 3 mais 3, 9. VD vezes 9. Portanto, eu chego a, passando para o outro lado, 9 evidência, 2 mais 6, 8, 9 corta com 9, 8. Substituindo nessa equação anterior, aqui é 8, 8 mais 8 menos 9 menos 1, passa para o outro lado, VA igual a 1. Vamos transmitir para lá as nossas reações. VA igual a 1, HA igual a 9, VD igual a 8. Então, note que a gente fez num pórtico, que é um caso mais genérico da gente perceber momentos. O pórtico a gente vai ver mais na frente do curso, mas na hora das reações, vale para a gente aprender. Em resumo, primeira lei de Newton, convenção de sinais, os tipos de apoio e suas reações, ok? Reação a uma restrição ao movimento, cuidado com o braço, força vezes a distância perpendicular. É isso. Ok? Então, vamos encerrando essa aula de estática, de modelo estrutural, fundamental para a gente começar a construir e calcular estruturas. E analisar também, como a gente construiu várias vezes. Então, até a próxima. Até a próxima.